Gabriel, né? Professor Gabriel, e vou atuar como mediador na sessão agora de 11h20. De 11h20 a meio-dia e 20. Perfeito. Eu sou Fernanda, eu sou coautora da Manuela Ferreira, que já está aqui na sala. Não sei se a Manuela quer abrir. Bom dia, pessoal. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Manuela. Bom dia, Gabriel. Bom dia, a gente está te ouvindo. Acho que eu não consegui te ver. Deixa eu ver. Eu estou tentando colocar aqui, apareceu sem a. Vamos ver como é que eu. Por que não entrou? Ah, tá. Pronto, não estava aberto totalmente. Vocês estão me vendo agora? Sim, agora sim. Sim. Tá. Manuela, você vai projetar por aí? Quer já testar a apresentação? Posso. Vamos lá aqui. E os outros, deixa eu ver aqui. É um dos autores do primeiro. Duane, né? Duane está na sala, que é autor, né? Isso. E o Cristiano. O Cristiano, que é o segundo coautor, não está na sessão, mas Duane está. Perfeito. Vocês estão vendo? Estamos vendo o seu PowerPoint. Você vai. É bom testar a projeção, porque ontem algumas pessoas tiveram dificuldade. Pronto, está entrando a tela cheia agora. Está perfeito, Manu, obrigada. Agora vamos dar chance para o Duane fazer o teste. Obrigada, Gabriel. Ok. Duane, você nos ouve? Tem um chat, ele está escrevendo no chat. Duane, você poderia fazer o seu teste? Ok. Não, a gente faz o seguinte, qualquer coisa, a gente, como já são 11h18, a gente inverte. A Manuela, se vocês não se importarem, a Manuela e a Fernanda, né, apresentam primeiro, e aí eu acredito que seja o tempo, né, para, de repente, o Duane conseguir se encontrar ali. E aí eu peço aí que o Duane, a dúvida que você tiver, você pode, de repente, compartilhar aí no chat algum aspecto mais específico para o suporte lhe ajudar. Peço aí A gente ainda tem 2 minutinhos, pode tentar resolver essa questão do Duane. Bom dia, pessoal do apoio. Será que vocês poderiam verificar aí como ajudar o Duane? A dinâmica vai ser 15 minutos para a apresentação do primeiro trabalho, 15 para o segundo, 10 para eu fazer algum contribuição. Vou procurar ser o mais breve possível para franquear a participação, que é o principal, nos demais trabalhos. Bom, de qualquer forma, então, como não houve pronunciamento aí do apoio e, né, não sei se o Duane conseguiu, para não haver, então, comprometimento de tempo, a gente pode, então, né, podemos fazer assim, Manuela e Fernanda? Por mim, sim, sem problema. Tá? Porque, sim. Né? Então, bom dia a todos. Sejam todas as pessoas bem-vindas a essa sessão.
na qual nós teremos a apresentação dos trabalhos intitulados de 11h20 a 11h50, né? Reflexos da adoção de mecanismos de gestão de riscos financeiros nas empresas com terceirização de mão de obra, na administração pública, e, em seguida, a construção do conhecimento contábil e prática participativa no Conselho Municipal de Assistência Social do Rio de Janeiro. Então, por questões aí técnicas, nós convencionamos, vamos dar início, então, à apresentação do trabalho que está na sequência, como segunda apresentação. São 15 minutos para a apresentação, depois 15 minutos para o segundo trabalho, e, na sequência, serão feitos comentários, contribuições da mediação e dos demais participantes. Bom dia, bem-vindos. Por favor, então, com a palavra aí, Manuela e Fernanda. Obrigado, bem-vindas. Bom dia, pessoal. Vou compartilhar a tela aqui e começar a apresentação. Tudo ok? Todo mundo vendo? Sim. Então, tá. Sim. Bom, vou apresentar então o artigo intitulado Construção do Conhecimento Contábil e Prática Participativa no Conselho Municipal de Assistência Social do Rio de Janeiro. Esse artigo foi feito com a parceria da professora Fernanda Sauer-Brown, que foi minha orientadora no mestrado, né? E essa pesquisa ela foi um estudo de caso que foi realizado nesse conselho para minha pesquisa, para minha dissertação de mestrado, que foi defendida no final do ano passado. E aqui a gente traz, então, alguns resultados dessa pesquisa para esse artigo, né? Bom, vamos lá. Bom, logo no início do nosso contato com a literatura, né, sobre conselhos gestores, a gente percebeu que os conselhos são instrumentos muito importantes, né, da democracia moderna brasileira, né, são ambientes de captação de demandas sociais e de deliberação pública, né, essa busca pelo ideal participativo é um dos instrumentos mais importantes, né. Só que a literatura aponta também que esses instrumentos eles apresentam algumas fragilidades, né, e limites de atuação, sobretudo na formação dos participantes, né, quanto à formação crítica, né, no processo deliberativo. E aí a gente utilizou um estudo do IPEA, foi um estudo grande do IPEA realizado em instituições participativas do Brasil, né, e um desses artigos desse estudo, ele demonstra aí que aponta como um dos caminhos para a superação dessas fragilidades, né, o desenvolvimento de um aprendizado coletivo, né, de capacitações que foquem no aprendizado coletivo, que seja centrado nas experiências dos participantes, né, que possa qualificar o debate, que possa qualificar a argumentação crítica ali dos conselheiros, produzindo um significado para eles, né? Os conselhos são espaços muito plurais, de atores plurais, né, e por isso, então, a necessidade de um aprendizado que dialogue com as experiências de quem está participando nessas instituições. E aí, então, a gente tem a necessidade de fortalecer essa interlocução entre esses atores plurais que compõem essas instâncias participativas e a capacidade argumentativa nas ações deliberativas, né? E a gente, de deliberação, a gente está falando aí das assembleias, dos conselhos, como a instância máxima de deliberação, né? E aí, em relação à contabilidade, né, a gente procurou, como objetivo, né, desse trabalho, compreender como que o conhecimento contábil, que é uma das esferas de conhecimento que está ali presente, né, nas deliberações, na atuação dos conselheiros, como é que ocorre a construção desse conhecimento nas práticas deliberativas do Conselho, né, para além do conhecimento técnico instrumental, né? A gente teve contato com alguns instrumentos de orientação, algumas cartilhas de orientação da formação dos conselheiros. A gente percebeu que são instrumentos que focam muito no conhecimento formal, no preenchimento de relatórios, né, em questões de captação de recursos, né, formulários para captação de recursos.
Só que o processo deliberativo é um pouco mais profundo, né? Para os conselheiros deliberarem, escolherem um lado ou outro da deliberação ali, na prática, eles precisam entender a formação do conhecimento de uma forma um pouco mais profunda do que só esse conhecimento formal, né? Bom, para a abordagem teórica, a gente utilizou o conceito de deliberação como um conceito que está centrado na concepção de ação comunicativa do Habermas, né, que é a mediação, então, entre conteúdos normativos e de relações intersubjetivas dos sujeitos. O conselho gestor, apesar de estar presente ali dentro desse ambiente, muitas questões normativas, regimentais ali, ele também é um espaço de compartilhamento de experiências, né, de experiências, de relações, então, subjetivas de cada participante. Então, tem aí essa integração entre esses dois conteúdos, né? A gente usou também alguns estudos que mostram, então, a transversalidade, a multidisciplinaridade dos conselhos gestores, né, diante da complexidade de cada política setorial. São muitas questões, muitas disciplinas, muitas áreas do conhecimento que estão presentes ali, né? E por isso a gente usou a visão de interdisciplinaridade, transdisciplinaridade do Edgar Morin, que exatamente tem o intuito aí de superar essa divisão disciplinária do conhecimento. E a gente usou também uma visão de Piaget, né, da construção do conhecimento, como uma integração entre a ação do sujeito com o objeto do conhecimento. E a gente se aproximou também, né, da concepção de conhecimento, de construção do conhecimento de Paulo Freire, né, para quem a prática coletiva e as experiências dos sujeitos são elementos chaves, né, em abordagens democráticas de construção do conhecimento. E aí a gente está falando de um conselho que está envolvendo aí nas discussões, né, usuários da política assistencial, né, que é a população vulnerável, aí, que era exatamente o objeto de estudo, né, dessa construção de conhecimento do Paulo Freire. Por isso a gente achou interessante trazer essa abordagem do Paulo Freire para o estudo. Bom, em relação ao campo da contabilidade, a gente trouxe alguns estudos que mostram que a nossa área tem um potencial democrático, né? Se a gente compreender, né, a contabilidade como não só como uma ferramenta que comunica, mas também sobre a qual se pode comunicar e se pode argumentar sobre ela, né? Então, exatamente esses estudos demonstram aí que para que a gente possa superar, né, a lógica mainstream da contabilidade, né, entender esse campo do conhecimento como uma ferramenta democrática, a gente deve desenvolver algumas estratégias que permitam ampliar as possibilidades de deliberação e de argumentação pública sobre a informação contábil, né? Como um dos caminhos aí apontados é submeter a contabilidade ao debate público, né? E envolver grupos não acadêmicos nas discussões, como é o caso que acontece num ambiente participativo como o do Conselho, né? Quanto aos aspectos metodológicos, a gente usou análise de conteúdo de entrevistas com conselheiros, com membros do corpo técnico e membros da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, e observação não participante de assembleias ordinárias do Conselho. Foram 6 assembleias ordinárias que foram realizadas entre outubro de 2019 e maio de 2020, 4 presenciais e 2 virtuais já em função da pandemia, né? 2 entrevistas que foram realizadas entre abril e julho do ano passado. A gente conseguiu entrevistas com grupos diversificados do Conselho, né, com todos os grupos praticamente, conselheiros do governo, né, e os 3 grupos da sociedade civil, entidades, trabalhadores e usuários, membros da Secretaria Municipal e um membro do corpo técnico do Conselho. E aí, vamos para a análise de resultado, a gente identificou, a partir dessa análise das entrevistas, 5 elementos da prática participativa que estão presentes ali na construção do conhecimento no espaço do Conselho, né? Aproximação com a prática, adaptação da linguagem, tempo de apropriação, controle e dialogicidade do processo informacional e a conexão com a política. Vamos passar rapidinho aqui por cada um deles. A aproximação com a prática, a gente identificou assim, que os temas, sobretudo os temas orçamentários, eles são conduzidos de forma muito distante da prática, né, de quem está ali no dia a dia da política assistencial. E aí os entrevistados apontaram a necessidade de capacitação, né, enfim, que dialoguem com o dia a dia de cada grupo, desses grupos tão plurais do Conselho, né? E essa aproximação com a prática,
ela poderia gerar, então, uma apropriação maior desse conhecimento, né, aumentando a força argumentativa de cada participante, né? Eles colocaram ali que é difícil lidar com a situação prática, você precisa lidar com a situação prática, na verdade, né, para conseguir compreender um conhecimento tão distante como o orçamento público, por exemplo, né? Você está com a situação diante de você para você conseguir entender aquele documento, né, que é o que eles colocaram ali nas entrevistas. Bom, o segundo elemento é a adaptação da linguagem. Foi colocado que há ali, então, uma dificuldade de assimilação desses conhecimentos orçamentários, né, em função do formato extremamente técnico, né, e da complexidade das abordagens. Alguns entrevistados apontaram, por exemplo, a codificação das fontes de recursos, né? Eles falaram, a gente chega lá e tem apresentações sobre orçamento, ou da comissão de orçamento, ou da própria secretaria de assistência, que eles chegam falando aqueles códigos das fontes de recursos como se todo mundo estivesse familiarizado com aquilo, né? Só que para quem nunca viu, é muito difícil você compreender que números são aqueles das fontes, né? Isso foi um apontamento, né, da sociedade, então, de simplificar as apresentações e utilizar também metodologia didática, como a exemplificação e as formas visuais também, que eles colocaram que aumenta a compreensão nesses temas, né? E aí você tem aí que você pode permitir, né, essa linguagem mais simples pode permitir que pessoas menos familiarizadas com esse tema possam interagir e dialogar sobre eles, né? Bom, o terceiro é o tempo de apropriação, né? Pelo fato, então, desses temas estarem muito distantes da maioria dos conselheiros, o tempo para que eles se apropriem deles ele é mais longo, né? E aí a gente tem, então, a necessidade de capacitações contínuas e locais, né, para que esses conteúdos possam ser apropriados por eles. E aí uma coisa interessante que foi colocada nas entrevistas é que os conselheiros, quando eles viram conselheiros, né, não viram conselheiros do nada, eles já estão participando ali da política assistencial, né, do controle social há um tempo. E a maioria desses conselheiros, eles saem das comissões locais de assistência, que são núcleos dos territórios da cidade do Rio de Janeiro, né, de cada região, onde se discute ali a política com as entidades locais, com os trabalhadores daquela região e com os usuários. Então, quando os conselheiros são escolhidos, eles já estão participando, né? Então, eles colocaram esses sistemas, que o tema de orçamento, por exemplo, que foi quase uma unanimidade, que é o tema mais distante da maioria dos conselheiros, se eles tivessem capacitações locais, né, e contínuas, antes deles virarem conselheiros, essa apropriação poderia se dar de forma mais... eles poderiam se embasar mais no conhecimento e entrar já tendo alguma apropriação desse tipo de conhecimento, né? Sobre o controle do processo dialógico da informação, né, o que eles colocam é que o isolamento das discussões sobre orçamento de outras áreas da política ele prejudica o entendimento também, né? Eles falaram que as informações são trazidas de forma muito fragmentada, né? Cada comissão, cada área da secretaria traz a sua informação na sua caixinha ali, a sua apresentação, e não dialoga com os outros. Isso também atrapalha a apropriação desse conhecimento, o entendimento, né? E aí apresentações conjuntas foi o que foi colocado que facilitaria também esse entendimento, né? E por último, a conexão com a política. Eles colocaram que tem a necessidade, são muitos elementos políticos, ali, principalmente sobre o orçamento, né? Então, eles falaram, olha, a gente não dá para entender o orçamento como uma mera peça técnica, né? A gente tem que entender aqui que o orçamento ele é uma ferramenta, né, de materialização de interesses políticos. Então, não adianta vir aqui com conhecimento técnico, né, uma capacitação muito técnica, se a gente não tem esse saber ali da prática de entender como é que funciona ali o jogo político em relação ao orçamento público, né? E aí, sobre a contabilidade também, né, entender, né, que a gente, quem está capacitando, no caso, entender que essa é uma ferramenta na qual você pode argumentar sobre, né, também é uma visão importante ali para o processo de capacitação, né, e para a compreensão dos conselheiros. Bom, esses foram os elementos que a gente identificou aí nas entrevistas e a gente apresenta aqui nas considerações finais algumas possibilidades, né? A gente achou que é um tema muito rico, né? Até pouco explorado pela nossa área e a gente tem aí uma possibilidade grande, né? De potencial aí de desenvolver várias questões aí. A gente, durante a pesquisa, a gente se aprofundando, a gente viu como tem temas importantes que a gente pode explorar.
a gente colocou alguns aqui nesse slide final, né, que é a possibilidade de entender a dinâmica da oferta de informações, né, essa informação fragmentada que eles falam, né, como é que se dá essa oferta de informações para os conselheiros e para o público leigo em geral, né, nos espaços que a contabilidade, espaços participativos que a informação contábil está presente. E aí, estudar especificamente relatórios, né, específicos que eles analisam, né? A gente não chegou a entrar nessas questões, mas é um estudo interessante, uma pesquisa que seria interessante, e possibilidade aí de melhorar esses formatos, né? E identificar outras possibilidades metodológicas, didáticas no ensino da contabilidade para o público leigo, e a formação continuada desses temas, né, no controle social, sobretudo nas comissões locais, que a gente identificou aí como um instrumento potencialmente muito rico, né, para a formação de uma base de conhecimento para a sociedade civil no controle social, né? Bom, gente, é isso. Muito obrigada. Vou finalizar aqui a apresentação. Obrigado, então, Manuela. Parabéns aí pela apresentação também. A professora Fernanda, né? Autora. Agora, então, bom dia mais uma vez, Duane. Vejo, então, que, felizmente, você conseguiu aí, né, encaminhar a sua apresentação. Passamos, então, agora à apresentação do trabalho intitulado Reflexos da adoção de mecanismos de gestão de riscos financeiros nas empresas com terceirização de mão de obra na administração. Estão me escutando? Autoria de... Sim, agora sim, Duane. Duane Emanuel Leal Guimarães, Cristiano Sausen, parece a pronúncia ser essa, né? Se não tiver, me corrijam, por favor, Soares. Só uma dúvida, você vai deixar o debate para o final, Gabriel? A discussão do artigo final? A orientação da organização, os 15 minutos de apresentação de cada trabalho, e na sequência 20 minutos para... Não, 10 minutos, são 15, 10 de debate, 5 para a plateia em cada artigo. Mas tudo, você vai deixar tudo para o final. Foi. Ok, tá bom, tudo bem, só para saber. Obrigada. Que aí a gente, né? Tá ok. Isso, agora poderia... A gente consegue ver você, mas não... Tá ouvindo? Agora sim. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Pode iniciar a apresentação. Aí você, por gentileza, tem bom dia. 15 minutos aí para a apresentação. Bom dia. Pessoal, eu não vou trazer aqui a apresentação, porque eu tive que entrar aqui pelo celular e ficou meio desorganizado, né? Mas eu vou tentar aqui apresentar. Acontece. Desculpa. Não, tem isso. Então, lá você vai conseguir, a gente já acessou, né, o trabalho, leu o trabalho, os interessados que estão aqui, e certamente você vai conseguir transmitir a mensagem para nós. Você vai conseguir sim. Obrigado. Primeiramente, bom dia, né? Meu nome é Duane Guimarães, eu sou mestrando do Programa de Pós-Graduação em Contabilidade da Federal de Santa Maria. Então, eu fiz esse artigo em autoria com meu orientador, né, professor Cristiano, e o título do artigo é Reflexos da adoção de mecanismos de gestão de riscos financeiros nas empresas com terceirização de mão de obra na administração pública. Esse trabalho, ele se origina de uma experiência prática minha, né, vivência prática. Eu sou funcionário do DENIT e eu resolvi trazer discutir essa questão, né? Então, a gente traz aqui a contextualização. Na contextualização, a gente aborda duas linhas principais, né, que se interligam. Essa primeira linha, ela trata da austeridade fiscal, né, da necessidade de redução dos custos da contratação de servidores públicos, dessas reformas estruturais. Atualmente, a gente tem em discussão aí uma reforma administrativa, né, e
nesse todo esse contexto, na expansão dos contratos de terceirização dentro da administração pública. Então, a gente traz esse link, né, com essa questão do processo de terceirização de mão de obra, com regime de dedicação exclusiva, e a gestão de risco desses contratos, especialmente em relação a questões trabalhistas e previdenciárias. Então, a gente aborda aqui na contextualização também sobre essa questão da inadimplência, né, trabalhista e previdenciária, que ela fomenta essa questão do controle de riscos dentro da administração pública, por conta da responsabilização subsidiária da administração pública em relação a esses encargos trabalhistas e previdenciários, né? Comumente, a gente vê dentro da administração pública esse tipo de responsabilização ao final do contrato. E essas ferramentas de conta vinculada e fato gerador, elas foram implementadas pela administração no intuito de resguardar os colaboradores ao final do contrato no recebimento desses seus direitos, né? Só tem um problema em relação a essa questão da adoção dessas duas ferramentas. Elas passam a reduzir o montante financeiro que é repassado mensalmente para a empresa contratada. E é em cima disso que a gente tenta trazer a nossa problemática, o nosso objetivo de pesquisa, né? Então, a gente aborda essa questão dos reflexos na gestão financeira das prestadoras de serviço terceirizado. Então, a gente traz como lacuna, né, que estudos anteriores não consideraram esses reflexos financeiros nas empresas terceirizadas, quando da implementação da conta vinculada e do fato gerador pela administração pública. E a gente traz como problema a adoção de mecanismos de gestão de riscos na administração pública, como isso se reflete nas prestadoras de serviço terceirizado, e como objetivo verificar os reflexos da conta vinculada e do fato gerador na gestão financeira dessas empresas que prestam serviço de mão de obra em regime de dedicação exclusiva. A gente traz como principal justificativa a questão da relevância econômica, né? A gente aborda até a questão do exemplo do DENIT, né? Que nos últimos 5 anos ele movimentou cerca de 650 milhões de reais somente com contratação de mão de obra terceirizada em regime de dedicação exclusiva, que é aquela mão de obra que o funcionário está dentro do órgão e exclusivamente ele desenvolve atividade exclusivamente dentro do órgão, né? E a gente também traz a questão dos custos de transação, né, que são bem significativos. A gente fala também na questão da tramitação de processos judiciais, né? A gente traz a questão do Tribunal Superior do Trabalho, que somente lá existem 53 mil processos referentes à inadimplência de verbas trabalhistas e previdenciárias relacionados a esses contratos da administração pública com essas empresas terceirizadas, né? Como contribuições, a gente entende que seria fomentar discussões sobre a utilização dessas duas ferramentas, né, conta vinculada e fato gerador, nesses contratos de terceirização de mão de obra, e alinhar isso aos reflexos financeiros da contratada, né, verificando a questão da inexequibilidade, né, desses contratos e também de oneração desses ajustes, né, após essa adoção desses mecanismos de gestão de risco.
Na parte do referencial teórico, a gente aborda a nova gestão pública, a gente traz também conceitos de gestão de riscos, aí a gente tenta alinhar essa questão trabalhista e previdenciária dos contratos de terceirização, né, trazendo um conceito lá de conta vinculada, de fato gerador, e também faz esse alinhamento com a teoria dos custos transacionais. Em relação à metodologia, a gente classificou a pesquisa como qualitativa, né, descritiva, um estudo multicaso. A gente realizou entrevistas semi-estruturadas com um gestor com 5 indivíduos, né, 5 entrevistados, um gerente administrativo, um gerente financeiro e 3 sócio-administradores de empresas que prestam serviço na unidade da Superintendência Regional do DENIT no Piauí, que é a superintendência que eu sou vinculado. E para análise de dados foi realizada análise de conteúdo de Bardan. A gente trouxe como categorias de análise 4 categorias: a utilização e operacionalização da conta vinculada e do fato gerador, o cumprimento de contratos, as dificuldades na adoção da conta vinculada que a maioria dos contratos celebrados entre as empresas analisadas e a administração pública não adotam a conta vinculada e fato gerador, especialmente nos entes federativos municipais e estaduais. A gente percebeu que nenhuma das empresas que realizam contrato com entes municipais e estaduais não adotam essas 2 metodologias, né? A gente só vê mais principalmente na questão da administração pública federal. E também na administração pública federal não são todos os órgãos ou os contratos, melhor dizendo, que eles realizam, que adotam também essa ferramenta. A gente constatou que em 33% dos contratos com a administração pública federal, eles adotam a ferramenta da conta vinculada. E o fato gerador é uma ferramenta que praticamente ela não é adotada na administração pública federal também, como já não era também na administração municipal e estadual. Outro achado diz respeito ao posicionamento divergente entre gestores e sócio-administradores quanto à garantia do cumprimento dos contratos, né? Os gestores administrativos e financeiro, eles indicam que esses mecanismos de mitigação de riscos, eles são essenciais para o planejamento financeiro da empresa, né? Quanto à questão da quitação dessas verbas trabalhistas e previdenciárias no decorrer e no final do contrato. Enquanto os sócio-administradores, eles expressam que esses mecanismos não ajudaram na questão da mitigação desses riscos trabalhistas e previdenciários. Outro achado diz respeito às dificuldades encontradas pelos prestadores de serviço após a implementação dessas 2 metodologias. Eles apontaram como dificuldade a complexidade no relacionamento com os bancos depositários da conta vinculada, os trâmites burocráticos, falta de padronização e pouco conhecimento dos agentes públicos em relação à operacionalização dos instrumentos, né? E o principal achado que é a redução da disponibilidade de caixa, que impacta diretamente na gestão financeira da empresa. Todos os entrevistados, eles frisaram essa parte do impacto negativo na gestão financeira, né, como a dificuldade de capital de giro
e a necessidade de aporte recorrente de capital próprio para realizar novos contratos ou cobrir até mesmo custos mensais de contratos que a empresa já tem vigente. Outra achada da pesquisa diz respeito à questão do posicionamento dos gestores e sócio-administradores em relação à qualificação financeira no processo licitatório e essa implementação da conta vinculada do fato gerador. Eles também tiveram divergências nesse ponto, né? Os gestores administrativos e financeiros, eles entendem que há necessidade de reavaliar os qualificantes econômicos e financeiros dentro do processo licitatório, enquanto os sócio-administradores entendem que o processo já é demasiadamente burocrático e não tem mais necessidade de tantas amarras para a contratada. Agora eu trago aqui as considerações finais. A gente concluiu que, após a utilização dessas metodologias da conta vinculada e do fato gerador, as empresas analisadas tiveram dificuldade com o capital de giro, necessidades recorrentes de aporte de capital próprio em curto prazo. E essa situação ela foi agravada pelos constantes atrasos por parte da administração nos pagamentos das faturas de serviços já prestados, segundo esses entrevistados. E isso implica que, anteriormente à implementação dessa conta vinculada e do fato gerador, essas rubricas constantes na planilha de custo, né, que eram cotadas referente a essas verbas trabalhistas e previdenciárias, que agora são retidas, elas eram financiadoras desse capital de giro nas empresas analisadas. A gente traz como limitação da pesquisa a questão de análise de somente 3 empresas, né, dentro do Serviço de Terceirização e Administração Pública, que não permite a generalização desses achados. E a gente traz como sugestões para pesquisas futuras aprofundar a investigação das razões que dificultam essa implementação dos institutos analisados, analisar a relação entre conta vinculada, fato gerador, qualificação econômica do licitante, considerando a capacidade financeira em cumprir as obrigações do ajuste, né, com o setor público, e a comparabilidade dos custos de contratação antes e após a adoção dos mecanismos de gestão de risco da conta vinculada e do fato gerador. E é isso, agradeço. Desculpa esse constrangimento aí, essa dificuldade de entrar. Não se preocupe, isso aí entrar pelo celular. Acontece e você atendeu aí ao que se esperava, foi atendido, o que se esperava em termos da apresentação, pela qual a gente agradece, parabeniza, reiterando também os parabéns às autoras do primeiro trabalho. Agora, então, faço algumas breves considerações para, em seguida, franquear aos participantes, os demais participantes, perguntas e contribuições para os trabalhos, esclarecendo que não farei qualquer comparação entre os trabalhos em termos de qualidade, de entender, classificar como melhor em relação ao outro, de forma alguma. É porque um trabalho, no meu entendimento, ajuda o outro como referência para aprimoramento. Sempre há aprimoramentos a serem feitos. Então, a primeira observação em relação, pela ordem, né, dos trabalhos, do ano, minha sugestão para vocês vai para vocês poderem sugiro ajustarem em termos de estrutura do trabalho e o trabalho da professora da Manuela, da professora Fernanda ajuda nesse sentido, a estrutura ali em termos da análise que foi realizada. Vocês,
apresenta resultados interessantes, trazendo a perspectiva de atores que participam dessa realidade investigada, que são protagonistas nessa realidade investigada, perspectivas essas, elementos que são riquíssimos para o conhecimento que é abordado, né, o conhecimento na área. Então, a sugestão desse aprimoramento em termos de estruturação ali, enquanto numa análise de conteúdo, da estrutura, assim, dando esse destaque a essas perspectivas, permite esse aprofundamento. De que forma? Indo além do que foi apresentado em termos de resgate de trabalhos análogos, quando vocês citam, por exemplo, lá na página, deixa eu ver o número da página aqui. Desculpa, mas tudo bem. O número da página, vocês colocam o seguinte, ó, nessa linha, esses achados coadunam com as conclusões de Corrêa 2020 e Mendes 2020, apontando para o desinteresse na implementação dessas ferramentas que, segundo os autores, são complexas e possuem pontos críticos. Então, aí você, em seguida, no parágrafo seguinte, fala um pouco mais sobre, né, os participantes afirmam que o Instituto da Conta Vinculada está mais sedimentado na administração pública federal, ao contrário do pagamento por fato gerador. Então, é muito oportuna essa conexão, ela é fundamental, isso falta em muitos trabalhos, e a sugestão é que vocês aprofundem essa conexão, tratando de aspectos, mais detalhes, trazendo elementos que acreditamos vocês disponham, quer dizer, mais dados que foram levantados por vocês e que estão implícitos, me parece. Aí você me corrija se estiver enganado, entende? Então, assim, seria trazer mais elementos, fazendo essa conexão, aprofundando, principalmente aprofundando e estendendo mais essa conexão em termos do que a literatura, que consta do referencial teórico, tem de elementos, de aspectos, ajudando a situar melhor as considerações, os achados de vocês na pesquisa. Tá? E aí, então, citando mais uma vez o outro trabalho, da Manuela, da professora Fernanda, ao final de cada uma daquelas sessões, daqueles tópicos, onde é realizada a análise do resultado no trabalho apresentado por elas, me parecem, tiveram um aprofundamento, um grau de aprofundamento que ajuda, acredito que será útil a vocês nesse aprofundamento que pode ser realizado, que vocês têm a oportunidade de realizar. Tá bom? Então, assim, em linhas gerais, as minhas considerações elas vão nesse sentido para o trabalho de vocês. Em relação ao trabalho da Manuela, da professora Fernanda, em termos de sugestão, seria de maior aprofundamento, talvez buscar explorar mais e melhor, né? Quer dizer, avançando a qualidade que o trabalho já tem, talvez as características, mais aspectos, outros elementos do perfil dos atores envolvidos no processo. Porque, assim, então, por exemplo, o conselho ele tem a representatividade ali do poder público. Então, quais elementos constantes dos achados de vocês que estão implícitos, não foram explicitados, que podem ser explorados, trazidos para a análise, né, serem explicitados, característicos, né, daquele ator, enquanto poder público, por exemplo, determinado, de uma prefeitura, representa a prefeitura, representa a esfera federal, representa a esfera estadual. Qual é a representação, elementos da representação de organizações da sociedade civil,
ou de pessoas físicas, e assim por diante. Ou seja, trazer, resumindo, né, a sugestão, quais elementos específicos desses atores que têm diferentes perfis, vivenciam diferentes realidades, que impactam nessa realidade que está sendo investigada e que podem contribuir nesse aprofundamento dentro do problema de pesquisa apresentado no trabalho. Esse aqui é o ponto. Agora, então, passo então para os demais participantes. Quem desejar, então, fazer alguma pergunta, alguma contribuição, que são o principal interesse, que é a contribuição aí, as perguntas dos demais. No chat aqui... A gente pode responder, Gabriel, a esse seu comentário? Só para adiantar, a Rosângela Pereira se manifestou aqui. Fernanda e Manuela, parabéns pela pesquisa. Sou funcionária da Contadoria do município do Rio e a pesquisa confirma a percepção obtida em participação, inclusive em relação aos outros conselhos. Encaminharei à subsecretaria de contabilidade para que possamos refletir sobre o casamento. Desculpa, sobre o assunto. Desculpe. Então, eu posso dar uma sugestão, Fernanda? Não. Já como você que né, já pediu aí a palavra, por favor. Tá. Se a Manuela me permite, eu gostaria de responder. Assim, Gabriel, essa é uma observação super pertinente, né? De certo modo, tá lá no trabalho, na dissertação da Manuela. A dissertação da Manuela é riquíssima, ela não faria isso, por isso que eu pedi a palavra, ela jamais assumiria isso. É uma dissertação, esse já é o segundo artigo da dissertação, né? O primeiro artigo que foi produzido foi em cima da análise de como a legislação da assistência social e dos conselhos do funcionamento da assistência social relaciona os conhecimentos contábeis necessários, né? Ela fez uma análise de conteúdo de toda a legislação que trata de onde o conhecimento contábil se coloca para os conselhos, né? Esse agora a gente veio a tratar da questão da comunicação, de como o conhecimento impacta nessa dialogicidade, nessa interação nos conselhos. E certamente, como você apontou riquissimamente, obrigada, há a dinâmica e os papéis, né? Mas se a gente fosse adentrar essa discussão nesse artigo, a gente teria que trazer uma teorização de fundo sobre papéis, né, dos atores e também dos processos para a gente poder discutir os dados, né? Ou seja, olhar para aquelas mesmas entrevistas e posicioná-los enquanto atores que têm origens, que têm vinculações institucionais e percepções de mundos, né, distintas. Então, foi por isso que a gente não o fez. Daria para fazer. O material da Manuela e a própria dissertação já aponta algumas dessas questões, né? Mas certamente a gente pode fazer sim. Obrigada pela sua sugestão. E adorei o comentário da Rosângela, a pergunta da Rosângela aqui, né? Rosângela, a gente tem todo o interesse em conversar com a contadoria do município. A gente está conversando com a própria Secretaria de Assistência para continuar esse projeto de alguma forma, né? Engajar mais estudantes, né, Manuela? Não sei se a Manuela quer aproveitar para falar um pouquinho. Engajar mais estudantes nesse projeto de como a gente pode trabalhar os conhecimentos contábeis de uma maneira diferente, né, junto a diferentes públicos que têm usos, linguagens, necessidades específicas, né, sem a gente impor a nossa linguagem, sem a gente impor a nossa maneira de ver, ou só aquele conhecimento técnico, né, no momento distanciado do uso, né. Então tem aí um caminho que a gente está tentando trilhar e construir também nesse sentido. Então, Rosângela, eu vou digitar o meu e-mail aqui no site, depois faz contato com a gente, tá? Manuela também. Obrigada. Ok. Alguém mais gostaria dos participantes de se manifestarem? Eu peço, então, enquanto alguém pensa em participar, Duane, você gostaria de
manifestar-se? Sim, está sendo uma experiência muito boa, né, participar do congresso. Eu estou no início da caminhada, a Manuela parece que já está no final, né? E, assim, estou muito feliz de participar de um dos congressos mais importantes do Brasil, né, com um dos primeiros artigos aí que eu consegui escrever. Então, muito feliz aí por essa participação. E estou aberto aí a qualquer questionamento também. É um assunto bem técnico, né? Esse que eu trabalhei, não é tão abordado assim pela literatura. O pessoal costuma abordar ele na área do direito e eu tentei trazer esse viés da área de gestão pública, né? Mas na área de gestão de riscos, que deu um pouquinho de trabalho para fazer, mas eu acho que deu para sair. Ok. Nós temos aqui Manuela e Fernanda, a pergunta do Rafael. Vocês acreditam que a contabilidade, entre parênteses, orçamento, por exemplo, pode ser vista como uma barreira para a situação ideal de fala idealizada pelo Habermas? Bom, eu posso falar, Fernando? Eu acho que essa ideia, né, de ação comunicativa que a gente usou, a gente não se aprofundou, eu não me aprofundei, eu achei o Habermas um autor até bem difícil de ter contato, né? Mas nesse início, nesse primeiro contato, essa ideia de ação comunicativa, né, que ele fala de mediação entre conteúdo normativo e de relações intersubjetivas, eu acho que a contabilidade em si, ela não é uma barreira, mas a forma como a gente, de forma extremamente tecnicista, né, como a gente talvez leve a área para esses espaços, né, talvez seja uma barreira a esse diálogo aí entre essa questão normativa e essa relação e essa questão das experiências práticas, né, que é o que essa dualidade do conselho, das discussões, né, a principal dualidade que eles colocam, assim, né, você trazer aspectos da experiência prática para essas questões mais técnicas. Eu acho que a forma como a contabilidade é tratada, eu acho que é uma barreira, sim, mas eu acho que há formas de superar isso, né? Para atingir esse ideal de comunicação, ação comunicativa, né, que ele fala. Eu acho que, não sei se era exatamente essa pergunta, mas eu acho que essa forma é que é uma barreira, não a contabilidade em si. Tá. Eu acredito assim, um dos aspectos, uma das virtudes, na minha perspectiva, do trabalho que vocês apresentam, especialmente, é esse maior aprofundamento que foi dado com muita propriedade ao tema, porque isso, mesmo no uso de uma metodologia mais interpretativa, não é o que predomina, que a gente observa em eventos e mesmo em periódicos, né? Então, ver isso é algo assim elementar de se fazer. Não é algo que não é o ideal. Isso é o fundamental a ser feito. E falta muito. E por vezes, a mim particularmente, é frustrante essa ausência, sabe? Ou seja, quando não há esse maior aprofundamento no trabalho, dessa conexão, especialmente com a fundamentação teórica, está ali exatamente para isso. Então, cabe aos autores promoverem esse aprofundamento, para que a gente possa né, realmente mergulhar na riqueza daquilo que está sendo apresentado. Daí a sugestão que foi feita de minha parte para, né, o outro trabalho, que tem ali uma riqueza muito grande também e que tem ali uma grande oportunidade de ser aprofundado, né?
nós ainda dispomos de mais algum tempo. Fernanda, Manuela, lembraram de mais alguma coisa que gostariam de mencionar, uma reflexão? O participante, que aqui no chat não teve nova manifestação, não, pelo menos. Eu adorei a pergunta do Rafael e realmente acho que o caminhar da... A minha internet parece que está com a conexão ruim. O nosso caminhar com esse projeto tende... A gente ouve você. Vocês não estão me ouvindo? Estamos sim. Estamos. Tá bom. Porque a minha internet parece estar um pouco ruim. Apareceu aqui uma informação para mim. O sentido nosso, Rafael, é exatamente tentar caminhar nesse sentido, né? Tentar levar a contabilidade a partir de uma outra linguagem que essa deliberação possa... A linguagem não sirva, a linguagem contábil, né, e o tecnicismo não sirva como um artefato de barreira e de disputa de poder, né, ou de domínio de alguns atores sobre outros, né? Então, a gente tende a querer caminhar com o projeto nesse sentido para futuros estudos, né? Então, assim, obrigada pela sua pergunta. A Manuela respondeu aí super bem também, fico super orgulhosa da orientanda aí que já está brilhando, né? Pelo artigo, né? Acho que quem está começando aí um mestrado, está fazendo uma investigação, você fez um trabalho, é muito legal a gente ver esse esforço, né, de realizar as entrevistas, conectar uma literatura com as observações de campo e chegar e você sendo um praticante da administração pública, né, você poder ver esse conteúdo vivo, essa reflexão viva. Eu concordo com o professor Gabriel em relação à estrutura, né, e à análise dos achados. Eu até te daria como sugestão, Duane, se você observar, as suas considerações finais têm 2 páginas. E elas, de certo modo, elas são uma parte da análise, né? Você poderia trazer alguns dos elementos que estão ali nas considerações finais para a análise, né? Consolidá-las melhor. Eu também tentaria, Duane, explorar um pouco mais a questão dos custos de transação, né? Acho que talvez, se você falasse um pouco do contexto da instituição e de como esses contratos... Se, por exemplo, há muitas mudanças de empresa de contratação para o mesmo tipo de serviço, né? Se historicamente foi um problema para essa organização, ou seja, que você possa explorar que tipo de custos são esses, né? Por exemplo, eu falo pelo UFRJ, né? Todas as vezes que a gente tem problemas orçamentários e que a gente precisa trocar empresa de limpeza, é um problema dentro da universidade, né? Há impactos diretos na prestação de serviços, né? Com os banheiros que não são limpos, com as lixeiras que transbordam, né? A gente encontra aí custos de transação elevados para a instituição quando você tem que lidar com essas... Não pelo lado do fornecedor, mas também principalmente pelo lado do contratante, né? Como é difícil para um contratante da administração pública fazer a substituição desses contratos e a transição de fornecedores, né? Então, muitas vezes você troca a empresa, mas não troca a faxineira, né? Você troca a empresa, mas não troca a pessoa que faz a prestação de serviço, porque a pessoa em si ela é boa, ela trabalha direito, né? Então, eu acho que você poderia adentrar um pouco isso. Você, como praticante que sabe que isso ocorre de fato, né? Pudesse explorar isso um pouco mais. Eu não sei se dá para você voltar nos seus entrevistados ou entrevistar os gestores de contrato dentro da instituição para que eles falem dos custos de transação pela ótica da instituição, da organização que você está olhando esses contratos, né? Eu acho que seria talvez um próximo passo para um próximo artigo aí. Essa seria a minha sugestão. Agradeço muito, professora Fernanda. Essa sugestão de pesquisa em relação a avaliar a percepção dos gestores, eu já fiz, inclusive foi meu primeiro artigo dentro do mestrado e já até publiquei no B2. Que bom. Esse artigo agora é o 2º artigo que eu estou produzindo. Aí dá para alinhar assim essa percepção dessas 2 visões, né? Tanto da administração do contratante quanto do contratado. E eu acho que dá para enriquecer sim um trabalho
E eu tinha percebido essa questão das considerações finais, já trazer algo que era para estar lá nas discussões, para dar uma profundidade maior. E muito obrigado. Isso, então, a gente tem ainda 5 minutos, mas daqui a pouco encerra, né, já para continuidade das atividades. E Duane, você aproveite bem aí mesmo as sugestões da professora Fernanda, né? Sim, foram bem construtivas e interessantes. Conhecedora profunda ainda. E aproveitar essa parte de integrar lá o ambiente, né? Eu acho que vai favorecer muito, dar uma profundidade nessas discussões. Exato. É porque, às vezes, a gente acaba... porque, assim, a gente está falando do trabalho, né? Que é o vetor do trabalho que está sendo apresentado, ele é vetor é o que aparece de um contexto muito mais amplo, né, que envolve a pesquisa como um todo, né? Como a professora citou, a Manuela também, quer dizer, o artigo ele é um aspecto, um fator dentro desse contexto, né? Então, e tem os aspectos que envolvem a própria submissão para o evento, né? Questão de prazo, e aí conciliar isso com as outras atividades, acaba, claro que o produto, do que depender, né, dos autores, ele teria ido além do que foi, mas por vezes em função de outras situações, não se consegue, às vezes, aprofundar, né? Então, assim, igual como a professora Fernanda falou, quer dizer, eu fiz uma recomendação esquecendo realmente, quer dizer, a outra parte já foi explorada, ela já está, quer dizer, não está ali no artigo por uma circunstância que não é, né, além de não ser, de repente, o foco, mas até a minha sugestão, o professor Fernando, eu estou lembrando aqui, interessante citar, ela foi mais nesse sentido mesmo do devir, né? Não foi nem eu não tinha nem pensado que deveria constar isso, né? Não foi nem nesse sentido. É mais em relação ao devir mesmo, porque tem os próximos passos, né? Quer dizer, a gente vê uma riqueza muito grande e falta em termos de aprimoramento enquanto resultado prático, né, das pesquisas, por exemplo, é uma grande oportunidade, que realmente os processos na administração pública, isso vale, né, para os dois trabalhos, eles tenham realmente esse efeito, né, sejam aperfeiçoados, porque as nossas instituições e os trabalhos ajudam a refletir e constatar isso. As nossas instituições, elas são instituições consistentes, maduras em termos do cumprimento da sua função social, né? Quer dizer, são processos que têm toda uma limitação, existe um conjunto de limitações na atuação das nossas instituições, no seu funcionamento, porém, essas mesmas instituições são dotadas de uma série de virtudes e que esses trabalhos ajudam realmente, são uma grande oportunidade para que esses atores possam aprimorar. Então, eu aqui renovo. Pois não, Fernanda. Então, assim, a esse respeito, Gabriel, o que eu tenho a somar, né? Voltando a um trechinho da apresentação da Manuela, né? A importância da gente reconhecer, né, que, por exemplo, ela mencionou, né, a questão dos instrumentos contábeis, orçamentários, serem peças técnicas, mas que, na verdade, elas são materializações de interesses políticos, né? Então, ou seja, a gente olha de um lado a contabilidade mediando uma relação de uma
de atores políticos que definem um orçamento de política pública, atores políticos que discutem a execução e controlam e monitoram a execução dessa política, e a contabilidade aqui no meio, vista como técnica, como linguagem técnica e neutra, que media duas relações políticas, dois momentos políticos que estão interligados, né? Então, é interessante, né, você ter abordado também, feito esse comentário, porque é importante que a gente transcenda essa visão de que a contabilidade ela é técnica e neutra. Na verdade, a contabilidade é política, ela é uma linguagem que vai tentar amarrar esses elementos políticos, e a gente, como contadores, precisa atuar no sentido de desmistificar essa linguagem e torná-la palatável e tratável para que essas duas instâncias dialoguem, né? E o exercício da deliberação possa ocorrer de fato do outro lado, né? Então, é uma reflexão importante que eu acho que a gente precisa fazer, né? Quando a gente está na área pública, o principal congresso de contabilidade do Brasil, né? Que a gente olhe a contabilidade, os seus artefatos como peças políticas que materializam interesses, que impactam no uso e no próprio exercício dos interesses políticos nas etapas subsequentes, né? Então, assim, acho obrigada aí pela sua fala, acho que a gente precisa recuperar realmente esse aspecto. Parabéns mais uma vez a todos os autores, obrigado aí a todos os participantes. Estamos, então, finalizando aí essa sessão. Desejo êxito a todos na sua caminhada, em suas vidas. Espero que tenham um ótimo final de semana aí. Um ótimo restante do congresso. Obrigada, pessoal. Duane, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Parabéns também, Manoel, professora Fernanda. Valeu. Muito bom trabalho. Parabéns, Duane. Parabéns, Gabriel. Obrigada aí ao pessoal que está nos acompanhando aí na sessão. Muito obrigado ao apoio, à equipe de suporte. Agradecemos aí. Obrigado, Fernando, por lembrar. Nada, um abraço. Tchau, obrigado, tchau. Boa tarde.